Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica da OAB de Santo André, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. Hoje nós temos o prazer de receber aqui novamente o professor Alberto Soichi Yoshida, que ele vai falar hoje para nós sobre perícia e maus tratos aos animais. Professor Alberto, mais uma vez obrigado por retornar ao nosso programa, né? É sempre um prazer recebê-lo aqui. Hoje nós vamos falar um assunto bem interessante aí para toda a população que nos assiste e nos acompanha, né? Tudo bem? Tudo bem, Dr. José Ribas, mais uma vez, me sinto honrado por estar novamente aqui nessa entrevista no programa Conversa Jurídica. Quero desejar uma boa tarde a todos, inclusive por essa oportunidade de novamente estar aqui para falar desse assunto bastante moderno, um assunto bastante atualizado, que é essa questão mesmo de perícias de maus tratos aos animais. É isso aí, é um tema muito importante que está aí a todo vapor no dia a dia nosso. Afinal de contas, nossos animais são entes da família, né? Fala uma coisa para nós, professor. Qual que é a importância da perícia de animais? Perfeito. Dr. Ribas, a Constituição Federal de 88, no seu artigo 225, ele deu uma ênfase muito interessante quando ele fala da questão da crueldade contra os animais. Ou seja, a Constituição trouxe uma preocupação em relação à proteção dos animais. Essa proteção não é somente a questão também voltada à questão afetiva da crueldade, mas também para uma questão também de equilíbrio ecológico. É interessante que a importância dessa perícia, ela vem também 10 anos depois, com a Lei 9.605, 98, também criminalizando agora, então, a questão dos maus tratos dos animais, que antes passava-se de uma contravenção penal. Ora, o que acontece, na verdade, então, que hoje nós temos duas questões a serem discutidas em relação a essa importância da perícia, que é a preocupação hoje da Carta Magna da questão do equilíbrio ecológico. Que se o homem, por exemplo, ele acabar com todos os animais, vamos pensar assim, do mundo, nós ficaremos num desequilíbrio, nós passaremos por uma situação de desequilíbrio ecológico, e isso poderia tornar a própria extinção da espécie humana. Ou seja, a lei, na verdade, ela é egocêntrica, né? Ela é mais com uma preocupação voltada ao homem, não aos animais. O interesse é o homem, é a ação indireta. E nós temos essa questão afetiva também, que quando alguém pratica essa questão do maus trato aos animais, isso um pouco que avilta o espírito humano, isso faz com que o homem seja um pouco mais frio, o homem seja mais menos afetivo em relação aos amores que podemos sentir aos nossos próximos. Então, isso é uma outra preocupação também, que é o lado afetivo. Daí, então, essa importância hoje de se falar nessa questão da perícia relacionada a maus tratos. Eu fico imaginando, professor, o seguinte: você colocou aqui que a lei ela tem o escopo egocêntrico do ser humano, proteger o ser humano, né, por conta dessa necessidade. Mas eu acho que é difícil você falar uma situação dessa, né, sem pensar, né, no amor, no carinho, no afeto que você tem pelo seu animal, né? Então, assim, a lei até pode ter tido esse escopo, né? Mas eu acho que é humanamente impossível você pensar só assim, né? O afeto hoje eu acho que é maior do que qualquer coisa, né? E fala uma coisa para nós, professor. Quais são as dificuldades práticas, né, que nós temos na questão de provas em crueldade de animais? Perfeito, essa questão é interessante. Quando nós estamos lidando com animais, nós estamos, teoricamente, né, em princípio, até que se prove ao contrário, lidando com os animais irracionais. São animais que não têm uma manifestação racional do que sente, do que passa, né? Embora hoje a ciência tenha comprovado a senciência desses animais, ou seja, a capacidade de sentir as mesmas sensações de um ser humano, como a saudade, como a alegria, como a tristeza, não é?
mas ele ainda não consegue ter uma manifestação racional desses sentimentos. Pois bem, então nós estamos lidando com algumas características subjetivas, e quando nós lidamos com algumas características subjetivas, nós nos deparamos com essa dificuldade, ou seja, de como então interpretar esses sinais que porventura poderiam então estar configurando a questão do maus trato. Já a própria lei, a 9.605, ele usa um termo, por exemplo, ato de crueldade, que é bastante subjetiva. Daí, então, a necessidade, Dr. Ribas, de que alguém que seja especializado nessa área faça a perícia, no caso, um médico veterinário, um perito médico veterinário. Sem levar em consideração também que, diante hoje de um fator, apesar de uma busca incessante de proteção aos animais, nós temos uma dificuldade estrutural também. Por exemplo, não se fala hoje no IML animal. Hoje, a questão do IML para humanos é algo que já vem há muito tempo, já tem toda uma classificação de ferimentos, mas em animais nós não temos ainda. É algo que nós estamos tentando lutar, que fazemos parte dessa associação de proteção aos animais, que nós estamos cada vez mais tentando pleitear isso junto ao governo, junto às instituições públicas, para que realmente seja construída uma estrutura como essa. Que aí seria como uma medicina veterinária legal, é isso? Perfeito, Dr. Ribas. Aliás, medicina veterinária legal, esse é o termo hoje de uma especialização da veterinária. Quem hoje está cursando a veterinária está se deparando com esse novo ramo que está se migrando para o interesse do conhecimento da medicina veterinária, para que seja alinhado também aos conhecimentos jurídico. Então, essa disciplina, essa nova especialização é algo que hoje podemos dizer que é o boom, não é? Dentro da medicina veterinária, isso mesmo. Olha, você vê, tem muita coisa legal e bacana. Professor, o que você destacaria, além de tudo isso daí, com relação, né, aos maus tratos dos animais? Uma dica que você acha importante em deixar para quem está nos acompanhando? O que seria algo assim que interessaria a sociedade, né? Verdade. Isso na verdade, é um princípio, né? Que eu costumo sempre falar isso mesmo para as pessoas que vão adquirir, por exemplo, os animais. Tenham em mente que esses animais, hoje considerados membro da família, são animais como chamado bem duráveis. Ou seja, um animalzinho hoje vive 12, 13, 14, 15 anos. Uma pessoa que pega um animal, ele tem que se planejar a longo prazo, né? Não é pegar um animalzinho e ficar 1 ano, 2 anos. Ele tem que entender que terá algumas privações de suas liberdades. Você provavelmente, para viajar, por exemplo, para o exterior, levar um animal desse é trabalhoso, é caro. Então você tem que se planejar muito. Lembrando também que todo animal, quando adquirimos o filhote, ele é bonito, ele é engraçado, ele come pouco, ele suja pouco. Mas temos que lembrar que esse animal um dia pode crescer, né? Ele dá mais trabalho, teríamos que sair mais vezes com ele na rua. E tudo isso ela deve ser como uma forma de planejamento para aqueles que vão adquirir esses animais. Lembrando então que ele é um animal senciente. Todos os sentimentos que o homem passa, o animal também passa também. Então você também tem que assim sentir como se fosse um filho teu. Esse é um investimento a longo prazo. Então, dentro dessa sua colocação, professor, nós podemos afirmar que seria um caso de maus tratos aquela pessoa que tem um animal de grande porte, por exemplo, num apartamento pequeno, que não dá condições para o animal se desenvolver, aquele animal que fica trancado o dia todo dentro de uma área restrita ali, pequena. Verdade. Então aí nós estamos numa situação bastante polêmica, vamos dizer assim. Então, já anteriormente, como eu disse, as provas, elas passam um pouco da subjetividade. Ou seja, você mantém um animal de grande porte dentro de um apartamento pequeno, dependendo da circunstância, pode sim considerar maus tratos, né? Então, como eu já disse, é só se colocar no lugar desse animal. Se você ficar trancafiado dentro de um espaço bastante pequeno, o dia inteiro, todos os dias, você passa a sofrer um pouco de estresse. Essas sensações também são computadas como uma questão de maus tratos aos animais.
Então, tem que ser analisado tudo isso mesmo, tá? Lembrando também que esses animais, eles precisam de diversidades, ou seja, não é só uma pessoa, por exemplo, que mora em apartamento. Tem pessoas que moram em casa, tem um quintal grande e fala, olha, meu quintal é grande, é suficiente, mas não tem diversidade, ou seja, o animal precisa sair, ele precisa cheirar um poste, ele quer comer uma grama, ele tem a necessidade de conhecer novos lugares, assim como nós temos. Então, lembrando que essa característica também tem que ser levada em consideração. É isso aí, tá vendo, gente? Nós conversamos aqui com o professor Alberto Soichi Yoshida, que é professor de Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é médico veterinário e perito criminal aqui da nossa região. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, né, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade novamente e já deixo também avisado que se houver novas propostas, estarei aqui de braços abertos também para receber como um novo entrevistado, se assim Vossa Senhoria entender que possa ser útil agregar a conversa jurídica. Claro, com certeza, tá vendo, gente? Já deixou aqui a porta aberta aqui, vamos aproveitar, né? E vocês não se esqueçam, vai ao ar quinta-feira às 20 horas. Até mais.